Hoje vamos conhecer os principais museus de Buenos Aires, o Jardim Japonês e uma livraria que está em um antigo teatro. Hoje o nosso dia começou em uma das livrarias mais bonitas do mundo, a El Ateneu. Ela está localizada lá no bairro da Recoleta e o seu grande diferencial é justamente a estrutura. Esse local era antigamente um cinema e teatro chamado Grand Splendid, que é também o nome junto com essa El Ateneu. El Ateneu é uma marca, é uma livraria como a nossa Saraiva Cultura. Então, você tem que tomar cuidado na hora de colocar no Google para você não ir parar em uma outra livraria dessa marca. E lá há uma grande diversidade de livros, são mais de 5 andares. Você vai poder fazer um passeio bem grande se você é apaixonado por livros. Vocês têm que levar um em espanhol, né? Além disso, possui uma cafeteria no local, então você pode pegar um livro para folhear enquanto toma o seu café da manhã. E é claro, você não vai poder deixar de tirar sua foto no andar de cima com todo esse fundo da livraria. De lá, nós seguimos pela Avenida Colón até chegar no Museu da Água e da História Sanitária. Sim, fomos conhecer um museu bem diferenciado, mas o principal aspecto é essa arquitetura exuberante que ele já apresenta logo em sua fachada. Além de museu, esse local serve para os moradores pagarem as suas contas de águas, então no piso térreo vocês vão ver muitos argentinos lá pagando as suas contas. A entrada no museu é gratuita todos os dias e há uma visita guiada toda segunda, quarta e sexta-feira às 11 horas da manhã. Esse museu vai contar toda a história do sistema de água da cidade, desde antigamente até como é hoje. Além disso, lá dentro tem 12 tanques de água com uma capacidade de 72 milhões de litros. Esse museu ele até que é pequeno, então você acaba podendo conhecer todo ele em menos de 1 hora. Você vai poder ver até privadas, fotos de antigamente, alguns mapas e objetos como torneiras antigas e novas. Ele é um museu bem diferente, né? Mas por ser de graça e só pela sua fachada, vale a sua visita, nem que seja só para você dar uma passadinha. Então, fomos para o bairro da Recoleta, passamos em frente ao cemitério, que é bem conhecido pelas pessoas visitarem alguns túmulos, principalmente o túmulo da Evita Peron, que tem toda aquela história com o corpo dela. Porém, esse foi um passeio que a gente decidiu não visitar, não era do nosso interesse entrar dentro de um cemitério. Então a gente foi escolher o nosso almoço, tinha bastante opção, na frente do cemitério mesmo você vai encontrar diversos tipos de restaurantes, bares. E a nossa escolha foi um restaurante que chamou atenção por ser um preço único e ter bebida, sobremesa e o prato principal incluso. A comida estava bem gostosa, o meu foi um frango com queijo e batata e o do meu namorado foi também isso, só que com um molho diferente em cima. A nossa conta deu 4.380, ou seja, convertendo saiu R$ 20 para cada, mais ou menos, a refeição. Além disso, a gente aproveitou que tinha um Fredo ali na frente, né? E fomos tomar esse sorvete que é muito gostoso. Não é melhor que o Grido, mas o Grido estava muito difícil de encontrar em Buenos Aires, então teve que ser esse, que era um pouquinho mais caro. Depois fomos andando até o Centro Cultural Recoleta, esse local que antes já foi um convento, uma prisão e um asilo. Hoje é um centro que vai reunir diversos tipos de obra, espaços para atividades, danças e muita cultura. Tinha também muitas pessoas estudando, tipo uma sala de coworking, então dava para ver que os próprios cidadãos de Buenos Aires utilizavam muito esse local. Além disso, assim como outros locais que eu já havia dito, a arquitetura desse local por fora é muito bonita. Uma coisa que Buenos Aires tem são prédios muito bonitos que dá para tirar diversas fotos e esse é um deles. Além disso, a sua entrada também foi gratuita e a gente pôde andar por todos os espaços desse centro.
Depois ainda demos uma passada nessa praça, que esse monumento aí atrás foi um monumento doado pela França para a Argentina, e essa praça se chama Intendente Alvear. Depois, atravessando a avenida, fomos conhecer o Museu Nacional de Belas Artes. Ele possui entrada gratuita todos os dias, então é um passeio que dá para você conhecer. Além disso, é o museu com a maior coleção de arte argentina do país. Nesse local você vai conseguir encontrar diversos tipos de artes, obras, pinturas principalmente. A gente encontrou até essa daqui do Van Gogh e essa do Monet. Eles estavam na mesma sala, então foi bem fácil de encontrar. A do Picasso eu não encontrei. Eu não consegui achar, a gente procurou, mas foi uma obra que acabou passando e a gente não percebeu. E para quem não sabe, esse não era o local original do museu. Ele ficava na Praça General São Martim, mas devido às suas doações e aquisições novas de arte, foi mudado para esse edifício que era antigamente a estação de bombeamento e depósito de água da cidade. Uma coisa que eu posso te garantir, tanto nesse museu quanto no Malba, é que você vai andar muito. Só no Museu de Belas Artes tem mais de 12.000 obras, então são muitas coisas para você poder apreciar. O bom é que tem alguns banquinhos, então você pode dar aquela descansada, que foi o que a gente fez várias vezes. A gente parava um pouco para descansar e continuava andando pelo museu. E um roteiro que você pode fazer é conhecer a Florária Genérica, a Faculdade de Direito e o Museu de Belas Artes no mesmo dia, além do Centro Cultural, porque eles estão literalmente muito perto um do outro, então você pode fazer todo esse caminho andando. No caso, como a gente ia para o Malba, a gente decidiu pegar um Cabify, porque seria muito mais perto, apesar de ser na mesma avenida. Então chegamos no Malba, o Museu de Arte Latino-América. Esse é um museu mais ligado para artes modernas, então é totalmente diferente do Museu de Belas Artes. Aqui você vai ver algumas artes bem diferentes e que normalmente você não encontra nesses museus clássicos. Em relação aos ingressos, o preço normal é 2.000 pesos e para estudantes é 1.000 pesos. Mas lembrando que quarta-feira é o dia de museu lá em Buenos Aires, então tinha desconto. No nosso caso, como a gente era estudante, a gente foi de graça, então acabamos saindo no lucro. E para quem não sabe, aqui é onde está localizado o quadro mais famoso da Tarsila do Amaral, o Abapuru. Sim, o nosso quadro brasileiro está lá e é um dos mais fotografados nesse museu. Esse museu é totalmente diferente daquele outro, então tinha muitas obras bem diferentes, esculturas, até alguns que eram simplesmente uma garrafa de Coca-Cola, né? Então você tem que ir com a mente aberta nesse tipo de museu, porque são obras que a gente não tá tão acostumado assim a entender seu significado, mas é um museu que vale a pena também. Só de conhecer e você ver de perto a obra da Tarsila do Amaral já vale o preço, já vai valer os 2.000 pesos que você vai pagar. Mas além disso, dê uma passada nas outras partes do museu. Tem bastante coisa interessante, algumas para até você questionar o porquê que ele está num museu, né? Algumas obras são bem questionáveis até. Esse museu possui vários tipos de exposições temporárias e, no caso, estava tendo uma sobre a Frida Kahlo. Tanto que possuía uma fila para a gente poder entrar, e lá dentro tinha alguns altos retratos que ela fez de si mesma, algumas peças de roupa, vestuário e principalmente algumas fotos. Teve até foto na época que ela estava doente e foto dela já morta, né? Nem sei se o YouTube vai deixar essa parte do vídeo, mas era uma exposição bem pequena, mas você podia ver de perto as obras que ela já pintou. E era uma exposição que estava fazendo bastante sucesso, porque o que não faltava era pessoa para poder entrar nessa exposição. E bem perto do museu a gente foi no Jardim Japonês. A entrada custa hoje 690 pesos por pessoa. A gente depois descobriu que também tinha desconto para estudante, mas a gente acabou não perguntando e pagamos o preço cheio.
Lá vai ter uma lojinha também de produtinhos japoneses, mas o que é interessante é todo o espaço, é o ambiente. Pensa num jardim bem cuidado e pensar que esse jardim existe desde 1967 lá em Buenos Aires. É um local bem cuidado, dá para tirar muitas fotos, as fotos ficaram maravilhosas nesse local, tanto que foi uma das fotos que eu mais gostei. Foi nesse jardim. Além disso, possui um centro cultural japonês, onde você vai poder ter um restaurante, um centro para poder fazer também peças de origami. Tem até a lojinha para você poder comprar um bonsai, que para quem não sabe é como se fosse uma árvore pequena, aonde quanto mais tempo de vida esse bonsai tem, mais caro é o valor. A gente aproveitou que esse era o nosso último ponto turístico do dia e aproveitamos para descansar bastante. Algo bem interessante de se falar é que esse valor pago, na entrada de 690 pesos é justamente para manter todo esse cuidado do jardim. Como vocês podem ver, é um jardim muito bem cuidado e para isso acaba mesmo custando um certo valor. Tanto que no site deles e alguns outros lugares vocês vão encontrar que principalmente eles dizem que é para manter o jardim japonês. Então é um valor que vale a pena você pagar e conhecer o jardim. Esse foi nosso último passeio do dia, depois a gente aproveitou e comeu lá no bairro de Palermo mesmo, que foi essa refeição aqui. Ela foi no mesmo lugar onde estava a feira aquele dia que a gente comeu no Dom Julio, e foi esse hambúrguer junto com essa bebida. Não lembro o valor ao certo quanto foi, mas foi em torno de 6 a 5 mil pesos. Espero que tenha gostado do vídeo. Não esqueça de curtir e comentar aqui. Além disso, me siga nas outras redes sociais e qualquer dúvida